Bom, meus amados, eu li dois textos aqui, e obviamente esses dois textos eles se direcionam a esclarecer muitos aspectos, tá? Não só do que diz respeito à missão do nosso Senhor aqui neste mundo, de descer aqui para ser alvo do pecado da corrupção por nós e assumir a condenação de todos, porque é obra messiânica, e também há outro ponto que João trata aqui, da posição em relação a Cristo e ao Evangelho, daquele que ainda peca. João ele é incisivo quando ele diz que aquele que ainda configura o pecado ou representa qualquer coisa relativa ao pecado na sua forma de vida ou prática de vida, ele ainda se opõe a Deus, ele está contra Deus. Alguma coisa tem que acontecer com ele que não aconteceu, tá? Para ele poder ser de Deus. Então João vem desdobrando exatamente o quê? Que aquele que peca é filho do diabo, aquele que peca leva sobre si a natureza e a perspectiva de uma condenação, mas aquele que é filho de Deus é regenerado, a palavra de Deus está nele e ele está em obediência a tudo que ele conheceu de Jesus. Enfim, são dois textos que para mim já importariam, seriam fundamentais para chegar a uma conclusão. Por que Jesus veio aqui? Qual a razão o trouxe aqui? Pecado. E qual a gravidade ou a consequência do pecado na vida do homem em relação a Deus, ou em relação à perspectiva da graça, da misericórdia de Deus? Então são textos que responderiam claramente isso para nós. Mas enfim, hoje eu vou tratar a diferença entre o pecador e o pecaminoso. Não é uma primeira vez que trato isso, e obviamente estou tratando ou retomando de novo esse assunto. Por quê? Porque dentro de uma realidade como a nossa, em visão contemporânea, onde a gente vê a igreja toda ela derrubada e destroçada por causa do pecado, é inevitável a retomada de certos assuntos nas Escrituras por causa disso, porque o povo perdeu noção completamente do que está escrito. E as igrejas, nesse momento, que circulam falsificações em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, a nível de orientação e educação de fé, são insistentes em dizer às pessoas que congregam ali, até mesmo publicamente, são insistentes em falar, em transmitir certos conteúdos que não são bíblicos, que não são originais, tá? Que não procedem do sistema que Deus estabeleceu para gerar conteúdo e pensamento cristão, tá? E eu me vejo como faxineiro, e obviamente a igreja também tem essa parte que é a parte apologética. Eu me vejo como faxineiro que tem que ficar limpando essa sujeira que eles colocam para a sociedade. Então a gente deixa público, tá? E documentado e registrado o que a gente pensa do que a gente vem ouvindo dentro da mídia evangélica e também por parte de pastores que se dizem pastores e cristãos, mas não tem conteúdo cristão. Então eu me vejo na obrigação de ter que citar isso que eu vou citar aqui agora, para te alertar. Toma cuidado, para te alertar, toma cuidado, irmãos. Amém? Igreja, templo, para nós não é referência de conteúdo cristão. A referência do conteúdo cristão está naquilo que se pensa e naquilo que se fala das Escrituras. Templo e intelectualidade não dá credibilidade para ninguém. E eu vou falar uma coisa importantíssima para vocês: qualquer indivíduo que fala em nome de Deus ou em nome de Jesus Cristo, que não traz referências bíblicas dentro daquilo que ele está tratando, ele não deve ser considerado e sequer ouvido por nenhum de nós. Não merece crédito de ninguém, tem que ser esculachado, tem que ser condenado, tem que torcer para esse cara fechar a boca por alguma razão. Eles não podem permanecer em atividade, porque na medida em que eles falam e as pessoas atendem o que eles falam como voz de comando, elas se condenam. Porque não pode ser chamado de fé qualquer coisa, como qualquer pregação. E é muito importante o que eu estou dizendo para vocês aqui: nenhum indivíduo, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Referência bíblica, que eu quero dizer, não é a referência que vai respaldar aquele locutor, aquele pensador, em alimentar os seus pretextos.
as suas ideias. Estou falando de referências bíblicas cujo o propósito é ressaltar, é definir uma tese. Existe na Bíblia uso de expressões e busca de significados. Eu vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Quero saber qual é o posicionamento do Cristo em relação à riqueza, que é uma das vertentes da prosperidade, da teologia da prosperidade, e o cabeça representativo desse pensamento de que existe uma prosperidade para a igreja financeira da parte de Cristo, vocês já sabem quem é. Eu não vou falar não para não deixar ele famoso. Eu quero saber se tudo que ele fala aí está certo. Então você pega a palavra riqueza, você pega a palavra dinheiro, ou qualquer coisa que se assemelhe a essa expressão, e procura textos concernentes a isso, e se aprofunde como divide os seus significados. Não tem como escapar de um conceito absoluto daquilo, da sua pesquisa, dessa ciência, desse pensamento de fé, que nós temos que buscar em Cristo. E o que eu quero dizer é: não pode haver credibilidade em nenhum tipo de pregação que seja generalizada, filosófica, autoritária, pessoal, de ponto de vista filosófico. Esses homens que não trazem temas bíblicos e não dão referências para o que falam, eles têm que ser esculachados por vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Recentemente, um desses que estão debaixo do holofote da mídia evangélica, que é escrota, só busca canalha para entrevistar. Mas um desses que vive em cima, melhor dizendo, debaixo do holofote das atenções da mídia evangélica, eu não vou falar o nome dele para não deixar famoso, mas a igreja dele eu falo, Igreja Batista da Água Branca, tá? Perguntaram para ele qual a opinião dele sobre o pecado, e ele diz o seguinte: o pecado da homossexualidade, sobre a prática homossexual ser pecado, esse pastor define, isso é um ponto de vista filosófico, tem que ser entendido da minha forma, como eu quero, e você da sua. Todos nós temos um ponto de vista diferente sobre o que é pecado. Você pensa o que é pecado de um jeito, eu penso o que é pecado de outro jeito. Foi o que ele disse para o entrevistador. Qualquer burro, qualquer idiota, qualquer leigo sabe que isso não é possível na teologia, nem em área nenhuma de ciência. Senhores, nós estamos falando de definição concreta daquilo que nós estamos querendo alcançar ou buscar na nossa pesquisa, na nossa investigação, na nossa formação. Em nenhuma área funcional, nenhuma área específica das formações, ok? Nenhuma área aceita que o pensamento direcionado seja isso aqui. Cada um tenha o seu posicionamento, o seu pensamento e a sua ideia sobre aquilo. Não existe isso. E na teologia também não. Vai ser colocado a definição daquilo, e aí cada um vai opinar e vai decidir se aquilo é bom ou não é bom, para ele, individualmente falando. Mas em compensação, o pensamento concreto de uma coisa da qual nós queremos se especializar ou se formar, isso tem que existir em qualquer área. Mas ele deixa aberto o seguinte: o pecado tem que ser entendido dentro de um ponto de vista filosófico. Biblicamente isso é impossível. Por isso que ele é o próprio diabo quando falou isso. Segunda coisa que ele fala aqui, que na medida em que a igreja cita o pecado, na medida em que a igreja fala do pecado, na medida em que a igreja aborda expressões disso especificamente, ela é desumana. Qualquer expressão pecado desumaniza. Ele quer dizer que as pessoas precisam circular dentro da igreja sem serem abordadas ou discriminadas por qualquer coisa que elas erram ou façam e etc. pela a igreja. Bom, como que eu posso traduzir esse líder? Como eu venho sempre defendendo, há um grupo escroto de intelectuais dentro da igreja hoje querendo transformar a igreja num instrumento de reversão, tá? De contaminação desse veneno chamado liberalismo. E ela está predominando e cada dia mais alcançando o público, pessoas e massas. Eu fico muito triste por saber que pessoas como essa daqui
tem mais visualizações no que ele fala do que nós que pregamos o evangelho. E eu não estou falando por questão populismo, eu estou falando por questões de ciência de fé. Há uma motivação por parte de uma minoria que quer buscar em Cristo uma verdade que salva. Nós não temos autoria disso, mas queremos isso. Então isso é o que mais importa para mim agora. E a gente vem chamando o público para isso, para esse dever de saber o que Jesus quer, o que ele definiu como obra de salvação, como ele definiu para o homem se salvar. E cada dia mais é uma minoria que tem esse interesse, o que credibiliza, o que ora, o que intercede por igrejas que tem essa intenção investigativa, profunda, direcionada para Cristo, não para os homens. Agora, pessoas como essa daqui, infelizmente brotam, surgem do inferno, e as escrituras estão se cumprindo, nós estamos chegando no fim, e não temos ir contra, não temos como impedir a evolução, né, desse pensamento canalha, que fere a integridade desse livro sagrado, tá? Daí a referência para ver a dimensão, mais ou menos, de como está a igreja hoje. A referência de um homem que entende que o pecado precisa ser interpretado de um ponto de vista filosófico, e o pecado, a palavra pecado não pode ser dita pela igreja, porque quando ela fala pecado, ela está desumanizando as pessoas. É o fim. Bom, e eu li 2 textos para vocês aqui, que o pecado é a razão principal dele ter vindo a esse mundo para morrer por nós, e quem peca ainda está contra Deus, mesmo que professe o nome de Jesus. E quem professa o nome de Jesus em pecado se constitui mentiroso e falso.